Bom, pessoal, a gente já conversou sobre vários aspectos aí até agora em relação ao controle financeiro. A gente já falou sobre receita, já falou sobre despesas, planejamento de uma reserva de emergência. E vocês vão ver que se a gente olhar para cada uma dessas aulas que vimos até aqui, tudo passa por controle e planejamento. Então, para fechar esse primeiro módulo, eu quero trazer aqui os riscos da falta de planejamento, ou seja, quais são os problemas de quem não faz essas etapas todas que eu coloquei aqui? Porque eu sei que, por mais que sejam simples e importantes, espero que você tenha entendido isso da mesma forma também quando eu vi essas aulas, é um processo um pouco burocrático, né? Exige que você sente todo mês e faça esse planejamento, veja como você está gastando, etc, etc. E nem todo mundo está afim de fazer isso, mas é um diferencial muito importante aí para o longo prazo. Então, por que eu defendo tanto a necessidade de planejar o que a gente vai fazer? E planejar, às vezes, não é nem algo tão complexo, tá? É como eu fiz no controle lá com vocês, na aula de controle financeiro, pegar uma parte do salário e identificar o que é despesa fixa, o que é despesa variável, quais são as despesas variáveis que você pode assumir aí na sua vida pessoal, enfim. O planejamento, basicamente, ele vai ser um guia, um norteador aí para sua tomada de decisão ser mais correta. Tá? Então, o primeiro motivo pelo qual eu defendo o planejamento é o processo de uma repetição. Então, se todo mês você senta, olha os seus ganhos, olha os seus gastos e acompanha, a chance de você tomar uma decisão errada, de você gastar mais do que deveria por mero lazer, né? Lógico, pode acontecer aí uma necessidade médica, alguma coisa assim, mas simplesmente por falta de controle, você não vai errar, né? Você vai ter um controle muito mais próximo aí dos seus ganhos e dos seus gastos, justamente pela repetição. Na pior das hipóteses, você sabe que lá no final do mês você vai ter que sentar, olhar para o seu controle financeiro e meio que prestar conta para si mesmo. Então, isso é um processo muito bom e vai te ajudar aí a seguir esse seu planejamento. Então, esse é o primeiro benefício. O segundo é a própria organização, que, como a gente já falou em outros momentos, ela é vital junto com a disciplina para que você não se perca. Né? Independente de quanto você ganha, você pode ganhar 1.000, 3.000 ou 10.000. Se você gasta mais do que você ganha, você vai se endividar. Isso não tem muito segredo. Quando você se organiza, você consegue entender quais são os seus gastos mensais, você consegue entender quais as necessidades de dinheiro que você tem mês a mês e também qual que é a parte do dinheiro que você pode gastar com lazer, com atividades pessoais e também com a necessidade de poupar para também não ficar sempre no 0 a 0 mês após mês, tá? Além disso, você vai conseguir ter um controle maior do seu orçamento, vou falar disso daqui a pouquinho, então não vou nem entrar nisso agora. E eu gosto muito da parte de documentação e controle. O que eu quero dizer com documentação? Em algum momento você vai registrar esses valores, você vai sentar e olhar, e você vai conseguir identificar, às vezes, onde você está gastando mais, com o que você está gastando mais. Isso vai te dar, em resumo, um controle muito maior sobre os seus ganhos e gastos, e a partir disso você pode trabalhar para melhorar a sua relação com o seu dinheiro e deixar de ter as finanças aí como algo de outro mundo, algo muito negativo, muito difícil para lidar na sua rotina pessoal, tá bom? Agora, quais são os riscos da gente ignorar essas etapas que eu falei até aqui, né? Por que, eu não quero saber de controle financeiro, eu acho isso um saco, eu só quero ganhar e gastar de acordo com o que eu acho que dá para fazer? Quais são os riscos aí que você vai incorrer desse tipo de comportamento? Primeira, óbvio e evidente, perda de controle financeiro. Se você não controla, se você não se organiza, é muito mais fácil você se perder. Você não sabe quanto você está gastando, você não sabe quanto que você pode gastar com cada item. Você quer sair para almoçar, mas você não faz ideia se aquele prato de R$ 100 vai lá no final do mês fazer com que você fique negativo, né? Fique devendo para o seu banco. Então, assim, esse é um risco muito grande. E aí, naturalmente, eu já antecipei um pouquinho, a perda de controle financeiro, ela está diretamente ligada ao endividamento, tá? Se você já se endividou, ou se você está com alguma dívida nesse momento, é muito provável, embora não seja obrigatório, mas é muito provável que em algum momento você deixou de controlar suas finanças, né? Você gastou sem se planejar, você não cogitou eventualmente a perda de uma renda, né? São raros os casos de pessoas que acabam se endividando porque, como eu falei, precisaram fazer uma consulta médica, um gasto extraordinário realmente relevante que não tinha como ter se preparado melhor. Até acontece, mas são casos mais raros. Geralmente a gente se endivida porque a gente gerencia mal o nosso dinheiro. A gente entende mal quanto a gente ganha, quanto a gente pode gastar. E é aí que você começa a entrar num buraco que fica mais complicado de sair, tá? O segundo problema da falta de planejamento, o terceiro, já que eu já falei do endividamento,
é a falta de entender a sua própria estrutura financeira. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu fiz 2 aulas, uma sobre receitas e outra sobre despesas, para a gente entender os tipos de ganhos e os tipos de gastos que a gente pode ter ao longo do mês, de um ano, de um período que você quiser. Então, assim, se você tem, por exemplo, uma receita variável, você tem que entender qual que é a sua estrutura financeira. Você tem que entender que não vai ser todo mês que um valor fixo vai entrar na sua conta, ao contrário de quem tem um salário fixo, né? Também você tem que entender qual que é a parte dos seus gastos que são recorrentes, né? Então, água, luz, telefone, mercado, aluguel, essas contas que estão todo mês. Não adianta você falar, mês que vem eu vou gastar menos. Provavelmente você não vai conseguir gastar menos, porque elas fazem parte do seu padrão de vida. Né? São contas aí meio que fixas. Né? Eu falei do mercado que é semi-fixa, a luz e água também pode variar um pouco, mas todo mês elas estão ali, entendeu? Não dá para você falar assim, não vou comer, não vou almoçar esse mês. Você vai ter que comprar comida para almoçar. Você pode até economizar assim, não comprar coisas tão caras, né? Então, em vez de comprar um salmão, que é um peixe caro, comprar um frango, isso dá para você melhorar. Mas assim, zerar essa despesa não vai rolar. Então, você tem que entender a sua estrutura financeira para poder equilibrar. Quem se planeja entende isso. Quem se planeja olha para os tipos de receitas, para os modelos de entrada e também para os gastos, né? Quais são fixos, quais são variáveis, quais você consegue negociar, quais você consegue reduzir. Então, se você não faz esse processo, você não entende a sua estrutura. Então você vai falar, pô, beleza, eu ganho 3 mil reais por mês. Show, eu vou pagar aqui meu aluguel, sobrou 1.500, beleza, isso eu posso gastar. Só que ao longo do mês, você também, como não está controlando, você nem sabe mais quanto desses 1.500 que sobraram você realmente ainda tem disponível, né? Às vezes você gastou já mais do que deveria, e aí, de novo, a gente vai cair lá no endividamento, que é um problema. Outra coisa da falta de planejamento é que você pode ter muitos gastos desnecessários, né? Então, eu não vou nem entrar aqui no critério do que é realmente necessário ou não para a vida de cada um, porque isso é muito subjetivo. Eu posso falar que, por exemplo, a academia é um gasto superficial, mas você dizer que, pô, eu treino desde os 18 anos e não tô com 30, eu não consigo viver sem academia. Então, para você, talvez seja um gasto necessário. Mas eu estou falando assim de questões como multa. Você atrasou um pagamento simplesmente por desorganização. Lá se vai uma parte do seu dinheiro aí que por falta de planejamento, por falta de disciplina, você vai ter que gastar sem nenhuma necessidade. Era só ter se atentado à data para não perder esse dinheiro. E por fim, também juntando tudo isso, quando você não tem uma falta de planejamento, quando você tem a falta do planejamento, né, quando você não se planeja, é mais difícil encontrar aquela estrutura que eu expliquei para vocês, os 50, 35, 15, e pegar esses 15% ou fazer a reserva de emergência ou investir numa aposentadoria. A tendência é que você acabe meio que gastando o que você ganha e fique nesse 0 a 0. Então você não cria um valor futuro. Né? Você vem aqui, vive para trabalhar e para pagar suas contas, e isso é um ciclo não muito saudável, até pensando nesses gastos extraordinários que podem vir a acontecer e que você não tem uma estrutura por trás aí para lidar com eles. Show? Então, como que a gente melhora o nosso controle financeiro, né? Porque até aqui eu falei de como a gente pode projetar o nosso salário com a ferramenta do controle 50, 35, 15, mas esse é um exercício muito teórico, né? Se você fala que tem um salário médio de 5 mil reais e você tem 50% disso para as despesas fixas, significa 2.500 reais. Só que a gente sabe que na prática, nem sempre essa regra dá para ser respeitada. Às vezes a gente gasta mais de 50% com as nossas despesas fixas. Não é saudável, eu já recomendei que você tente revisar nesse cenário, mas nem sempre é possível, né? E aí entram as outras ferramentas para controle financeiro que elas são mais práticas. São o orçamento e a planilha de controle financeiro, tá? O orçamento, ele basicamente é você sentar lá no seu final do ano, em dezembro, eu pelo menos faço em dezembro, você pode fazer em janeiro ou no mês que você quiser, mas a ideia é fazer um levantamento anual. Então você vai fazer um levantamento aí de todas as suas despesas. Então, aluguel, gasto médio com o supermercado, e você vai projetar ao longo dos próximos 12 meses esses custos, né? Então, você vai entender exatamente qual que é a sua expectativa de despesas fixas, semifixas, variáveis e até extraordinárias. Você pode cogitar aí, a cada 6 meses eu vou fazer uma visita a um médico e um médico particular, porque eu quero ver como é que está meu check-up. Já coloca no seu orçamento que você vai gastar um valor específico com essa consulta, entendeu? Assim, você vai conseguir projetar realmente qual que é o seu gasto projetado, né? Qual que é a previsão que você tem para essas despesas. E poder cruzar também com a projeção dos seus ganhos. Então, se esses dados não cruzarem bem, não
os seus gastos projetados forem maiores do que as suas receitas, você tem um problema. Aí, ou você tem que ganhar mais dinheiro para poder pagar essas contas, ou você vai ter que revisar algum desses gastos. O orçamento também é importante para que a gente possa aí colocar aumentos, né? Então, você tem um reajuste, algum serviço que vai ser mais caro, isso já está no seu radar para não te pegar de surpresa. Então, eu brinco que é um exercício teórico, eu coloquei aí regime de competência. Para quem conhece contabilidade, regime de competência é o lançamento de uma conta no mês que ela ocorreu e não no mês que ela necessariamente foi recebida. Então, imagina que você vendeu algo a prazo no valor total de R$100, mas o seu cliente vai pagar em 10 parcelas de R$10, né? Então, você vai receber R$10 em janeiro, 10 em fevereiro, 10 em março e tudo mais. No regime de competência, entra essa venda na contabilidade como R$100 em janeiro, mesmo que você não tenha recebido. Então, quando eu coloquei regime de competência aqui, é nesse sentido de vai ser um exercício mais teórico. Você vai projetar que esse gasto vai acontecer, mas na prática, no seu fluxo de caixa, isso pode ou não vir a ser concretizado de acordo com o que aconteceu ao longo do seu ano. Só que, se você faz esse controle financeiro, você consegue projetar os gastos, você pode projetar as suas despesas, e aí já tem um controle muito melhor sobre o que você ganha e o que você gasta. Se, como eu falei, esses números já não batem de cara, já está na hora de você agir antes de virar o ano. Como é que você vai começar um ano sabendo que você vai gastar mais do que você ganha? Alguma coisa precisa mudar aí, ou, de novo, você vai acabar parando lá no endividamento, tá? Além disso, desculpe. Além disso, a outra ferramenta que a gente tem é a famosa planilha financeira, né? Planilha de controle financeiro, que eu brinquei aqui como regime de caixa, e na verdade é um regime de caixa mesmo, que é onde você vai registrar o que entra e o que sai das suas despesas aí, dos seus ganhos na prática. Então eu dei o exemplo lá da venda de R$100. Aqui na sua planilha você não colocaria R$100 recebidos em janeiro, porque você não recebeu esse dinheiro. Você colocaria 10 em janeiro, 10 em fevereiro, 10 em março, e se você receber, né? Porque é um resultado real. Se o seu cliente te deu um calote, ou se você tinha projetado uma despesa e acabou não fazendo, não comprando aquilo que você esperava fazer, né? Aquele gasto que você tinha projetado, não vai para a planilha. A planilha é real, quanto você pagou nas coisas e quanto você recebeu do seu trabalho. E isso vai permitir que você acompanhe mensalmente o seu resultado, quando você está gastando mais, quando você está gastando menos. A gente já conversou de que não tem problema um mês ou outro você acabar gastando um pouquinho mais do que você ganhou, desde que não seja uma prática recorrente, tá? E essa planilha vai te ajudar muito na decisão entre poupar e gastar. Então, tomar aquela decisão de, poxa, será que eu posso ir comer fora hoje? Ou será que esse dinheiro aqui não é melhor eu deixar para fazer ali a minha reserva de emergência? Essas decisões, elas ficam muito mais fáceis se você tem esse planejamento, esse controle todo sobre o seu dinheiro, tá? Eu sei que essa aula ficou um pouco teórica, falar sobre orçamento e planilha só em termos de definições. O que eu queria mesmo aqui era que você entendesse os problemas de não se planejar, e nas próximas 2 aulas eu vou trabalhar na prática com você a construção de um orçamento de uma planilha de controle financeiro, que eu vou também disponibilizar para você baixar aí e tomar conta das suas finanças. Mas eu acho que tinha que trazer aqui ia ficar tudo muito, muito maçante para um conteúdo só. A gente tem que falar com um pouco mais de calma e já trabalhar direto na planilha. Então, hoje o objetivo mesmo era explicar os riscos da falta de controle para que também fique claro aí por que é tão importante planejar, controlar, enfim, ter esse hábito recorrente. Então, não sei ainda a data específica, mas eu espero que muito em breve eu possa compartilhar com você a planilha que eu estou montando aqui para o curso, que vai incluir uma parte para a gente fazer o orçamento anual e uma parte também para a gente projetar aí os resultados reais e controlar as suas finanças dentro das possibilidades existentes aí de uma planilha para freelancer e também para pessoas que trabalham de maneira empregada. Acho que ela é meio útil para os dois lados, mas o importante é que você consiga aí controlar suas finanças sem grandes dificuldades.